Fala galera, me chamo Yuri Vanes e no vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre os fundos imobiliários e a sua tributação. Será que ainda vale a pena investir nele para o longo prazo? Inclusive eu vou fazer um comparativo com seus primos distantes, que são os REITs, que são tipos de investimentos lá nos Estados Unidos que são equiparados aos nossos queridos fundos imobiliários aqui do Brasil. Ficou curioso? Então venha saber. Galera, na sexta-feira, o Paulo Guedes entregou a proposta de reforma tributária do governo federal. E nisso incluiu uma série de revogações de isenções do imposto de renda, que vai atingir tanto o mercado como todo, como principalmente o mundo dos investimentos. E dessa maneira, os nossos queridos fundos imobiliários não conseguiram escapar dessa vez, pelo menos no âmbito da proposta. Então não precisa arrancar seus cabelos e sair vendendo as suas cotas, porque ainda está em proposta. Mas, enfim, a proposta vê como medida a tributação no imposto de renda de 15% sobre os rendimentos distribuídos pelos fundos imobiliários. Inclusive, se formos analisar todo o contexto da sua proposta, vê a previsibilidade da taxação também dos dividendos e lucros das empresas. Mas isso é assunto para outro vídeo. E se tratando de fundo imobiliário, um ponto positivo é a alíquota dos seus trades. Se você faz swing ou day trade atualmente com fundos imobiliários, você efetua o pagamento de 20% a título de IR. E eles querem reverter isso colocando uma alíquota fixa de 15%. Então, nesse passo, para quem gosta de fazer trades com os fundos imobiliários, você vai ter uma alíquota um pouco menor. Agora, sobre os seus rendimentos, eles falam que é para reverter uma anomalia, pois se você é pessoa física e faz aluguel de imóveis, você acaba pagando imposto de renda pela tabela progressiva. Para reverter essa anomalia, eles vão tributar os rendimentos distribuídos dos fundos imobiliários. Inclusive, pessoal, não precisem ficar descabelados, pois isso já acontece lá nos Estados Unidos, que é aquele mundo utópico, que um dia nós ainda vamos chegar lá naquele mercado já maturado. E os REITs sofrem uma tributação duas vezes maior do que a nossa. Isso mesmo, lá os rendimentos são tributados em 30%, duas vezes mais do que os nossos queridos fundos imobiliários vão efetuar de pagamento para nós. E eu vou compartilhar minha tela só para mostrar alguns dados desse mercado e do porquê os fundos imobiliários, mesmo que tenham essa tributação, ainda assim podem ser um bom investimento para o longo prazo. Aqui está a minha tela com vocês e eu estou utilizando os dados do site Million Acres. Desculpe o inglês, porque o meu inglês não é tão bom assim. Mas enfim, aqui é a lista que atualmente lá nos Estados Unidos, ou pelo menos durante o ano de 2020, existiam 219 REITs listados em Nova York. E temos aqui também todos os seus segmentos: data center, healthcare, industrial, infraestrutura, mortgage, que seria o parecido com nossos queridos fundos de papéis, que mexe com recebíveis imobiliários, office, residencial, retail, timberland, entre outros tipos de fundo. E o mais interessante aqui é que eles falam how big is the REIT market. Então, olha o tamanho do mercado dos REITs, mais de 520 mil properties, que é o que? Propriedades nos Estados Unidos, com valor de mais de 3 trilhões de dólares, meus amigos. Isso aqui corresponde a mais de 15 trilhões de reais. Nossos fundos imobiliários, se formos somar todos que estão listados na Bolsa de Valores, não chega nem a 10% disso aqui, ainda está longe, viu? Custam chegar a 2% desse mercado do REIT. E, mais uma vez, os REITs são tributados em 30% da sua renda, em 30%. E o mais interessante está aqui abaixo. Olha só o retorno dos REITs no longo prazo, a média de retorno deles comparado com o S&P 500. Só em 2020, mais ou menos na data de publicação desse artigo, 15,3%, né? Enquanto o SP estava 5%. Isso daqui é questão de queda. Mas se formos olhar aqui outros anos, possui também um retorno muito interessante e maior do que o próprio SP. Agora, o mais interessante é olharmos aqui essa parte dos seus dividend yield. Se formos olhar os dividend yield, vejam só que chega a 11,64% para o setor de mortgage, que é o setor lá de dívidas que eu mencionei, que parece com os fundos de papéis. E temos aqui os resorts, temos aqui
os healthcare aqui com 5,45%, residencial, vejam só, data center menor. Mas isso não impede dos próprios norte-americanos investirem nesse segmento, mesmo com essa tributação de 30%. Vejam só, mais de 87 milhões de americanos estão investindo nos REITs. E, pessoal, a nossa indústria de fundos imobiliários agora que chegou próximo de 1,3 milhão de investidores. Então vejam só o quanto ainda estamos distantes dos Estados Unidos. E mesmo com a tributação de 30%, os norte-americanos acreditam nesse tipo de investimento. E o nosso mercado aqui ainda é um mercado novo, que tem se consolidado nesses últimos 10 anos. E se formos olhar o seu histórico dos últimos 3 anos para cá, que tomou um pouco mais de expressividade. Inclusive, é só verificar a quantidade de fundos novos que foram criados no ano de 2019 para cá e o tanto de oferta também que foram feitas e realizadas e captadas de lá para cá. E principalmente a quantidade de investidores que mais do que dobrou, triplicou do período de 2018 para a data atual de gravação desse vídeo. Então, sim, se os norte-americanos, mesmo com a tributação de 30%, acreditam nessa modalidade de investimento, quem somos nós para negarmos isso? Os fundos imobiliários são bons investimentos para o longo prazo? Sim, continuam sendo bons investimentos para o longo prazo. Não vai ser a tributação de 15% que vai contestar isso. Inclusive, tem uma série de dúvidas aí permeando pela internet, como que vai funcionar, se os FOFs vão ser bitributados, né? Porque quando eles receberem a distribuição dos rendimentos dos fundos que eles possuem cotas, já vão pagar o IR, quando eles distribuírem para os seus cotistas, eles vão pagar novamente. E temos também a questão dos próprios fundos de papéis, pois a proposta coloca lá que os investimentos de renda fixa todos serão tributados na alíquota de 15%, mas não houve a modificação da lei dos fundos imobiliários que fala especificamente lá para o artigo 16A que os investimentos de renda fixa, LCI, CRI, para os fundos imobiliários são isentos. Então, dessa maneira, eu acredito que sim, os fundos de papéis não serão afetados quanto à tributação da renda fixa. Eles vão continuar ainda recebendo a isenção desses papéis e na distribuição para nós cotistas, que aí sim vai ter aquela retenção de 15%. Mas vejam só, esses 15% vocês não precisam ficar descabelados. É só olharmos a questão dos dividendos yields atuais. Tem fundos imobiliários entregando mais de 10% ao ano. Inclusive, eu gravei uma lista de 10 fundos imobiliários que estão entregando mais de 10% ao ano de dividend yield e que estão com PVP de no máximo 1,10. Olha o tanto que essa lista é extensa, pessoal. Então, se formos retirar 15% do seu dividend yield devido à tributação do imposto de renda, isso não vai ser o suficiente para pegar e extinguir a nossa renda. Ainda assim, vamos continuar obtendo essa renda. Eu, particularmente, não estou preocupado com essa tributação dos fundos imobiliários. Inclusive, eu aproveitei essa data para fazer a aquisição de novos fundos com um preço um pouco mais descontado do que estavam sendo negociados na Bolsa de Valores. Inclusive, vai sair um vídeo aqui no canal mostrando quais foram esses fundos imobiliários que eu resolvi adquirir. Então, tenha calma, é só uma proposta, ainda tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo Senado, depois ainda pode ter veto presidencial, durante a Câmara e o Senado podem ter várias emendas do texto, pode ter coisas que não vão ser aprovadas, então não precisem se descabelar. Por enquanto, tributação de 15% sobre a renda, CRI, LCI para os fundos imobiliários continuam isentos, para a pessoa física, aí sim pode ter a tributação de 15% também. Nas operações de swing ou day trade, você vai pagar uma alíquota de 15% e não mais aquela de 20%. Então acaba melhorando nesse sentido. E tudo isso é para começar a partir do ano que vem. Para esse ano de 2021, ainda pode ficar despreocupado. Então, se vocês gostarem desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. E pessoal, agora nós temos aqui na tela final o nome dos padrinhos e madrinhas que estão apadrinhando o nosso canal. Fica aqui o nosso enorme agradecimento para essas pessoas que vêm apoiando nossos trabalhos a cada dia. E caso você tenha interesse em também se tornar um padrinho aqui do canal, basta acessar o link da descrição desse vídeo